Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crescendo na Palavra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia de Estudo Conselheira. Mas antes, eu quero trazer uma notícia para os irmãos, ó. Esse aqui é o plástico que a gente usa para encapar. No próximo vídeo a gente vai encapar essa Bíblia. Aí os irmãos conferem o resultado aí daqui a pouco. Vamos explorar o universo dessa maravilha. Eu já te convido a se inscrever, a se juntar à família Crescendo na Palavra. Aqui na apresentação, ó, ao longo de 14 anos, um grupo de psicólogos, psiquiatras, cristãos, se dedicou a utilizar seus olhos e ouvidos treinados no contato diário com seus pacientes para ler e comentar o texto da Bíblia. Nesse grupo, acreditamos que Deus poderia utilizar suas percepções dos elementos terapêuticos presentes nas Escrituras, bem como a identificação de tendência adoecedoras na vida humana. Aqui, ó, já os comentários aos textos bíblicos se assemelha mais a um tratamento de fundo que dia a dia vai nos fortalecendo e solidificando as bases da nossa vida e dos nossos relacionamentos com nós mesmos, que é importante, o autoconhecimento. A inteligência emocional é resignificação. Irmão Hélito, o que é resignificação? Resignificação é você dar um novo sentido àquilo de ruim que você viveu. Isso é resignação. A exemplo disso, nós temos José. José no Egito, aquela trajetória que ele teve, as coisas que aconteceu com ele, e os seus irmãos o terem vendido, e ele ter sofrido lá aqueles longos anos. Quando os irmãos dele chegam no Egito, depois de toda aquela trajetória, o que José ele fala para os seus irmãos? Vocês tentaram fazer mal, mas Deus transformou o mal em bem. Isso é você resignificar, é você dar um novo sentido à sua luta. Você não está romantizando a sua dor, você está resignificando ela. A resignificação, o autoconhecimento, a empatia, e aí vai. Então, conhecer nós mesmos, os nossos semelhantes, e o relacionamento com nós mesmos, com nossos semelhantes, e no caso principalmente com Deus. Índice geral. Aqui, ó, índice dos quadros. Aqui vai ter o que, ó? Abrindo a Bíblia, aconselhamento e companhia na cruz, alimentação humana, alimentação, glória e missão, alma do Apocalipse, curador, sem limites, amor e cuidado com os idosos. Tá vendo, ó? Os idosos, irmãos, é de suma importância a classe idosos. Os idosos, eles têm sido abandonados em boa parte. Se a gente for ver a questão dos idosos, isso dá até um sentimento de tristeza profundo na gente, porque quantos idosos eram jovens, gastaram suas vidas em prol das suas famílias, e hoje têm filhos, muitas das vezes filhos bem estruturados, e os pais abandonados. Amor, sexualidade e dor, anos de José, anti-Moisés, apostolado, aprendendo a festejar, aprendendo a perfeição do Pai, aprendendo com a criança, aprendendo com a dor, aprendizado na velha aliança, Arão e o trabalho em dupla, armadilhas na vida moderna. Tá vendo, ó? Autocontrole, base da espiritualidade. Aqui vai ter vários temas. A exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui. Se a gente pegar aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó. Isaac levantou um altar. Eu achei interessante a nota de comentário desse Isaac levantou um altar, ó. Ó. Tá vendo? 26, 25. Um dos mais belos registros bíblicos mostra que após a visitação, Isaac levanta um altar ao Senhor, tal como seu pai fazia. Era comum que os povos
em volta tivesse seus altos litúrgicos, com altares nos lugares altos e nos bosques. Até agora Isaac provavelmente não gostava de altares. Certamente ele tinha bem presente na memória o dia em que ele mesmo foi colocado, amarrado sobre um altar para ser sacrificado por seu pai. A interferência divina o salvou, mas o pavor vivido naquele momento deixou suas marcas. Não temos registro de nenhum altar que Isaac tivesse construído até agora. Ao construir esse altar, lugar para fazer sacrifício de sangue, Isaac adora a Deus e assim revela ter superado seus traumas. Aí tem outras notas, né? Esse altar agora se torna um memorial para ele, sua família, seus empregados e seus vizinhos do Deus da promessa e da vida, que cuida tão bem dos filhos e das filhas, tanto quanto cuidou dos pais e das mães. Assim, Isaac reconheceu que Deus era o seu Deus. Desde o início deste capítulo, ele estava lutando pela vida, sendo protegido e abençoado pelo Senhor. Aparece agora que seu problema com Deus pode ser trazido. Isaac conseguiu construir um altar para adorar a Deus. A cronologia das ações nos lembra de que nós também nos encontramos quando começamos a adorar. E se a gente for ver a questão das notas de comentário dessa Bíblia, elas vão ser notas que elas vão ter essa visão, essa forma de olhar, essa forma de enxergar as fragilidades humanas, a forma de enxergar como nós lidamos com as nossas emoções. E isso é interessante. Você é uma pessoa que trabalha com aconselhamento, e aqui ela vai te instruir muito a enxergar a pessoa, aquilo que ela está enfrentando, não no aspecto simplesmente, digamos assim, doutrinário, mas você enxergar a pessoa com as suas limitações, com seus traumas, e tentar restaurar a pessoa. Um exemplo, aqui, ó, Reconstruindo Muralhas na Vida Emocional, baseado em Neemias. Eu achei lindo essa nota, esse quadro, porque o que acontece? Toda pessoa que ela sai de um relacionamento abusivo, e depois daquele relacionamento abusivo que ela sai, se ela não reconstruir as muralhas da sua vida emocional, ela fica vulnerável a abrir brecha para qualquer outro relacionamento abusivo que chega, ou seja, ela se torna frágil. E aqui o comentarista colocou, ó, o fato de que várias pessoas que passaram por situações muito traumáticas podem ser comparadas a Jerusalém na época da volta do exílio, pois estão destruídas e devastadas. Precisam ser ajudadas na reconstrução dos próprios limites. E aí, muitos conselheiros, o que eles acabam fazendo? Eles acabam querendo ajudar pessoas na sua reconstrução. Às vezes, alguém que saiu de um relacionamento abusivo, eles querem tentar ajudar, mas quer tentar ajudar empurrando para outro relacionamento, incentivando outros relacionamentos. Mas o principal ali é ajudar a pessoa a reconstruir novamente, para ela ter estrutura, para ela lidar, para ela saber dizer não se ela observar que aquele próximo relacionamento está sendo um relacionamento que ela já enxergou que não é de Deus e que não é um relacionamento sadio. E aí a pessoa que ela passa por situações dessa natureza, se não trabalhar na reconstrução da sua própria vida emocional, a própria carência, as próprias fragilidades da pessoa, faz com que ela abra a porta para outros relacionamentos que são relacionamentos destrutivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que, aqui ó, exercícios da oração nos Salmos, tá vendo? Ó, a raiva, decepção, luto, tristeza, gratidão, cansaço, aflição, ó, velhice, doença, prisão ou sequestro. Aqui ela vai abordar, irmãos, é uma Bíblia fantástica, é uma perspectiva que, na minha opinião, só ajuda muito, irmãos. Ajuda muito porque, olha lá, depressão. Aí ela vai ter isso aqui, ó.
E aí, baseado nesse texto, ó, por que está batida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Depressão é um quadro clínico complexo, em que se destaca principalmente uma queda acentuada de humor, perda de energia ou prazer nas tarefas habituais. É um conjunto de sofrimentos e sintomas que se caracteriza por tristeza, irritação, perda da vontade de fazer coisas ou até de viver. Pode vir acompanhado de desânimo mesmo para atividades prazerosas, perda ou ganho de peso, dificuldade para dormir ou necessidade exagerada de sono, sensação de agitação ou de lenitificação, fadiga ou falta de energia, sentimento de culpa excessiva, dificuldade para se concentrar e tomar decisões, bem como pensamentos repetidos sobre a morte. Na depressão, este conjunto de sofrimento, ou parte dele, está presente na maior parte do dia, enquanto todos os dias, ou em quase todos os dias, né? Então aqui vai ter uma nota, textos bíblicos falando a respeito disso, ó. As consequências da depressão, elas são desastrosas. E aí no final a Bíblia também apresenta pessoas padecendo de sofrimentos parecidos com o que hoje chamamos de depressão. Elias, Noemi, vários salmos também apresentam esses sofrimentos. Então eles vão relatar isso. Porque Noemi, quando ela chega de Moabe, depois da perca, porque a perda ali, a maioria dos traumas ou alguns quadros desse tipo, geralmente eles são precedidos, no caso, quando eles vêm mais à tona, é porque houve alguma situação anterior, ou abuso, ou perda, tragédia, e isso abala muito a nossa estrutura emocional. Então, quando Noemi ela perde o esposo e os 2 filhos, quando ela retorna, o nome dela é Noemi, né? Agradável. E aí ela falou, quando eles cumprimentaram, ela falou: não me chame Noemi, me chame Mara, amargurada, né? Ou seja, ela estava vivendo a amargura da vida dela. Mas aí o que Deus proveu para a vida dela? Deus proveu para a vida dela uma Ruth, ou seja, alguém que a acompanhasse e ajudasse ela a resignificar a vida, ajudasse ela a trazer novamente o sentido para a vida. Então, quando Noemi ela teve a oportunidade de abraçar o filho de Ruth que nasceu, eu acredito que deve ter sido um dos momentos mais memoráveis da vida de Noemi, porque quando ela olha para aquela criança, eu creio ela viu toda a trajetória dela passada perdida, mas ela viu agora um recomeço para sua vida. Então é importante entendermos as lutas que as pessoas passam, entender não só o lado espiritual, mas o lado físico da pessoa, com suas emoções, com as suas lutas internas. E aí essa Bíblia ela traz essas questões que eu achei de suma importância. Deixa eu pegar aqui em Eclesiastes e Provérbios. A gente vai ter muita voltada a isso, ó. Não há nada novo debaixo do céu, tudo é vaidade. Olha lá, prazer da vida e nossos limites, tá vendo? Deus no cotidiano, o sentido perante a morte. Aqui há tempo, ó, tudo tem o tempo. Olha lá, esse poema é um dos trechos mais citados da Bíblia e pode ser encontrado na literatura, no cinema e na filosofia. Que ele vai trazer um comentário sobre há tempo para tudo, né? Olha lá, vazio existencial. Aqui no capítulo 4 tem uma nota sobre vazio existencial, ó. Na leitura desse capítulo acompanhamos a realidade que ainda está presente em nosso mundo hoje. A crescente injustiça social, abismos relacionais, existenciais, econômicos e sobretudo espirituais. O vazio existencial hoje é muito grande, pois somos impelidos a correr atrás de riqueza, oportunidade,
carreiras profissionais numa velocidade tal que não temos mais tempo para usufruir daquilo que conquistamos. Já parou para pensar? Outro dia eu estava fazendo esse levantamento, tem uma pessoa perto da minha casa e uma pessoa que ele estava assim afadigado, assim apavorado e às vezes assim, meio coisa. Eu falei assim, rapaz, o seu patrimônio hoje ele é 1 milhão. Quando eu falei para ele que o patrimônio dele era 1 milhão, ele assustou, porque nem ele mesmo tinha se dado conta que o patrimônio dele era 1 milhão. Ou seja, alguém que tinha uma perspectiva que, digamos assim, até quase que de pobreza, porque as pessoas eles estão só querendo conquistar, e às vezes já conquistaram muito, mas eles não estão usufruindo daquele muito. Tem pessoas aí que o seu patrimônio já chega a 10 milhões. Ou seja, só de patrimônio a pessoa já tem 10 milhões, mas é uma pessoa que, se você for ver, alguém que tem uma casa aí de 100 mil, ele tem uma vida mais próspera e mais... Por quê, irmãos? E essa questão, ela está justamente ligada ao seu bem-estar. O ser próspero é justamente ele se baseia nesse contentamento. E isso que a palavra de Deus ela vai sempre trazer. O próprio Senhor Jesus ele falou que a vida de alguém ela não se constitui na abundância de bens que ele possui. Esse contentamento, o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, sei ter abundância. A abundância ela não é pecado. E Paulo ele falou, eu sei ter abundância, sei ter fartura, mas eu sei também passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu sei estar abatido, mas sei também estar em fartura, em contentamento. E é esse resgate que a gente tem que buscar. Porque as pessoas hoje, elas estão vivendo um nível de emoções cada vez mais... Se a gente for olhar a questão do cenário que nós estamos vivendo, é um cenário de ampla prosperidade. Mas em contrapartida, é um cenário onde as pessoas estão vivendo os seus quadros emocionais cada vez mais profundos. São pessoas que nós nos deparamos o tempo todo. E aí vem o acompanhamento. Ser alguém para acompanhar pessoas. E uma das coisas que me traz mais tristeza dentro desse meio de pessoas que aconselham é a quebra da confiança. Como assim, irmão? A quebra da confiança? É você ouvir alguma coisa de alguém aqui agora e você sair esparramando para todo mundo. Isso é uma das coisas que gera mais tristeza no meu coração, porque as consequências de a gente falar algo que aconteceu, algo que chegou até a nós para outras pessoas, as consequências disso elas são trágicas. Então tá aqui. Bíblia de Estudo Conselheira, aconselhamento, reflexão em graça. Eu ia dar uma explorada maior, acabou não dando, mas eu vou fazer outros vídeos explorando. Mas já deixa aí, aproveita esse vídeo, assista ele todinho e coloca aí o que ficou de dúvida, o que é pra gente dar mais uma abordada. Tá aqui, ó, dá uma olhada lá depois. Temperamentos transformados e lidando com pessoas difíceis. E a gente vai encapar e mostrar. Então fique na paz do Senhor.